Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Contra os fariseus e os legistas, Jesus continuou a dizer: Ai de vós que edificais os túmulos dos profetas, enquanto foram vossos pais que os mataram. Assim, vós sois testemunhas e aprovais os atos dos vossos pais. Eles mataram e vós edificais os seus sepulcros. Eis porque a sabedoria de Deus disse: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos. Eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas que foi derramado, desde a criação do mundo, do sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que pereceu entre o altar e o santuário. Sim, digo-vos, serão pedidas contas a esta geração. Ai de vós, legistas, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e impedistes os que queriam entrar. Quando ele saiu de lá, os escribas e os fariseus começaram a insistir fortemente e a cercá-lo de interrogatórios a respeito de muitas coisas, armando-lhe ciladas para surpreenderem uma palavra de sua boca. Comentários dos pais da Igreja. São Cirilo, depois de condenar as pesadas exigências dos doutores da lei, dirige um ataque geral contra todos os chefes dos judeus, dizendo: Ai de vós que edificais os túmulos dos profetas, enquanto foram vossos pais que os mataram. Santo Ambrósio. Esta passagem responde bem à vã superstição dos judeus, que ao construir sepulcros para os profetas, condenavam no mesmo ato as ações de seus pais, e ao imitar os crimes de seus pais, viravam a sentença sobre si mesmos. Não é a construção dos sepulcros, mas a imitação dos pais que Nosso Senhor lhes censura. Daí que acrescente: Assim vós sois testemunhas e aprovais os atos de vossos pais. Eles mataram e vós edificais os seus sepulcros. São Beda. Os judeus, para granjear o favor do povo, fingiam ter horror à infidelidade de seus pais, e por isso honravam magnificamente a memória dos profetas que eles haviam matado. Pela própria boca, porém, atestam quanto aprovam a maldade paterna, pois, no momento em que conhecem o Senhor prenunciado pelos mesmos profetas, cumulam-no de injúrias. Daí que se acrescente: Eis porque a sabedoria de Deus disse: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, eles matarão e perseguirão a alguns deles. Santo Ambrósio. Cristo é a sabedoria de Deus. Ao fim de Mateus, lemos: Eis que eu vos envio profetas e sábios. São Beda. Se, portanto, a sabedoria de Deus enviou tanto os profetas quanto os apóstolos, cessem os hereges de afirmar que Cristo passou a existir apenas no seio da Virgem. Deixem de pregar que um é o Deus da lei e dos profetas e outro o do Novo Testamento. Os apóstolos, há de se admitir em seus escritos a miúde, chamam de profetas não apenas os que prenunciaram a encarnação de Cristo,
mas também os que predisseram as alegrias futuras do reino dos céus. Sem embargo, não creio que tais homens devam ser colocados numa posição superior à dos apóstolos. Santo Atanásio. Se os assassinarem, a morte dos assassinados bradará mais alto contra eles. Se os perseguirem, deixarão um testemunho da sua iniquidade. A fuga dos que sofrem perseguição redunda em maior infâmia aos seus perseguidores. Ninguém, afinal, foge de quem é piedoso e manso, mas apenas de quem é áspero e impregnado de costumes perversos, e por isso segue, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas que foi derramado desde a criação do mundo. São Beda. Pergunta-se como é possível que a conta do sangue de todos os profetas e justos seja pedida de uma só geração de judeus, tendo em vista que muitos santos, ou antes ou depois da encarnação, foram assassinados por outros povos. É que é costume das Escrituras dividir os homens em duas gerações, uma dos bons, a outra dos maus. São Cirilo. Embora, portanto, empregue o pronome demonstrativo ao dizer a esta geração, não se refere apenas aos que estavam presentes e o ouviam, mas a todo e qualquer assassino, pois os semelhantes andam juntos. São João Crisóstomo. Ademais, se Nosso Senhor diz que os judeus sofrerão castigos mais pesados que os outros povos, isto não é sem razão, porque romperam em atrocidades piores que todos eles e nunca se corrigiram de seus crimes passados. Pelo contrário, depois que viram os outros pecar e ser castigados, não se tornaram melhores, mas cometeram pecados iguais. Nosso Senhor, portanto, não diz que uns haverão de expiar os crimes de outros. Teofilacto Diócrida. O Senhor mostra que os judeus são herdeiros da maldade de Caim quando acrescenta: do sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que pereceu entre o altar e o santuário. Abel, é claro, foi morto por Caim. A este Zacarias, que mataram entre o altar e o templo, é, segundo dizem alguns, o antigo Zacarias, filho da sacerdotisa Jojada. São Beda. Que devam dar as contas do sangue de Abel, o primeiro homem que sofreu martírio, não é de estranhar. Que essa conta, porém, se estenda até o sangue de Zacarias, isto sim merece ser investigado, já que entre a morte de Zacarias e o nascimento de Cristo, muitos outros sofreram o mesmo fim, para não falar dos inocentes que foram massacrados logo após o nascimento de Cristo. A não ser que, já que Abel foi pastor de ovelhas, Zacarias sacerdote, e um foi morto no campo, o outro no pátio do templo, as duas classes de mártires, a saber, os laicos e os que se dedicam ao ofício do altar, estejam escondidos sob esses nomes. São Gregório de Nissa. Alguns dizem que Zacarias, pai de João, porque previra pelo espírito da profecia o mistério da intocável virgindade da Mãe de Deus, não a retirou da parte do templo destinado às virgens, para mostrar que estava no poder do Fundador do mundo manifestar um novo tipo de nascimento, que não tirava da mulher a força do celibato. Este espaço, consagrado às virgens, ficava entre o altar e a parte do templo que continha o altar de bronze, e por causa disso o mataram ali. Dizem também que os judeus, quando ouviram que estava por vir o rei do mundo, tiveram medo de ser subjugados e, com premeditação, investiram contra aquele que lhes anunciava seu nascimento, imolando o sacerdote no templo. Expositor grego. Já outros atribuem outra causa à morte de Zacarias. No massacre dos inocentes, João Batista devia ser morto com as demais crianças da sua idade. Porém, Isabel, refugiando-se no deserto, arrancou o filho à matança. Então, os guardas de Herodes,
como não encontrassem Isabel com a criança, voltaram sua fúria contra Zacarias, matando-o enquanto cumpria seu ministério no templo. Segue. Ai de vós, legistas, porque tomastes a chave da ciência. São Basílio. Esta interjeição, ai, proferida quando a dor é intolerável, bem se aplica àqueles que, dentro de pouco, haverão de ser lançados em terríveis torturas. São Cirilo. Chamamos de chave da ciência a própria lei, porque a lei era a sombra e prefiguração da justiça de Cristo. Convinha aos doutores da lei que investigassem, por assim dizer, a lei de Moisés e os ditos dos profetas, e, de certa forma, descerrassem ao povo judeu as portas do conhecimento de Cristo. Isto, porém, não o fizeram. Pelo contrário, contestaram os milagres de Deus e insurgiram contra seus ensinamentos, gritando: Por que o escutais? Assim é que usurparam, isto é, furtaram a chave da ciência. Daí que siga: Vós mesmos não entrastes e impedistes os que queriam entrar. Mas também a fé é a chave da ciência, pois pela fé se alcança o conhecimento da verdade, conforme o que está dito: Se não credes, não subsistireis. Os doutores da lei, portanto, tomaram a chave da ciência, não permitindo aos homens que crescem em Cristo. Santo Agostinho. Mas a chave da ciência é a humildade de Cristo, que os doutores da lei nem entendiam nem queriam deixar os outros entender. Santo Ambrósio. Sob o nome de judeus, até hoje os doutores merecem essa acusação e ameaças de suplício eterno, porque, reivindicando todo para si o conhecimento de Deus, por um lado, impedem os outros de alcançá-lo, e ignoram eles mesmos esse conhecimento que professam. Santo Agostinho. No relato de Mateus, todas estas palavras são ditas apenas depois que o Senhor chega a Jerusalém, ao passo que, em Lucas, Nosso Senhor está ainda a caminho de Jerusalém quando as profere. Penso, portanto, que são dois discursos distintos, porém semelhantes, dos quais um é referido por Mateus, o outro por Lucas. São Beda. Os próprios fariseus e doutores da lei dão testemunho de como é verdadeira a acusação de infidelidade, dissimulação e impiedade que ouvem da boca de Nosso Senhor, visto que, em vez de voltarem os olhos sobre as próprias culpas, urdem em emboscadas ao Mestre que lhes mostrou a verdade, pois segue. Quando ele saiu de lá, os escribas e os fariseus começaram a insistir fortemente. São Cirilo. Por insistir, aqui entenda-se teimar, ameaçar ou fazer violência. Os judeus começaram a interromper sua fala em vários pontos, daí que siga, e a cercá-lo de interrogatórios a respeito de muitas coisas. Teofilacto Diócrida. Quando muitos dirigem perguntas sobre assuntos diversos a um só homem, este, não podendo responder ao mesmo tempo a todas, parece aos insensatos que está em dúvida. Esta é a arapuca que aqueles criminosos armavam contra Jesus Cristo, mas também, por outro motivo, buscavam importuná-lo, a saber, queriam provocá-lo a dizer algo por onde o condenassem. Daí que siga, armando-lhe ciladas para surpreenderem uma palavra de sua boca. Como antes dissera que o importunavam, agora diz que tentavam apanhar ou ainda arrancar alguma palavra da boca dele. Interrogavam-no, ora a respeito da lei, para acusá-lo de proferir blasfêmias contra Moisés, ora a respeito de César, para acusá-lo de conspirador e inimigo da majestade de César. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Jesus,